Saúde em Pauta. Oferecimento. Clínica Slim, especializada em tratamento capilar, trazendo de volta a sua autoestima. Boa tarde, está no ar mais um Saúde em Pauta com um tema, é claro, que vai trazer mais qualidade de vida para você. O tema é obesidade. Você sabia que mais da metade dos brasileiros está acima do peso? E 20% tem obesidade. A obesidade é uma doença crônica em que o IMC, Índice de Massa Corporal, está acima de 30. E o problema da obesidade, que além de ser uma doença crônica, ela traz outras doenças, né? A obesidade é fator de risco para hipertensão arterial, diabetes, distúrbios de colesterol, doenças cardiovasculares, apneias do sono e vários tipos de câncer. Então é importante a gente se cuidar, porque olha, é gostoso a gente comer de tudo, às vezes a gente coloca o pé na jaca mesmo e come um monte de porcaria porque tá estressado, o que piora mais ainda todo o quadro e toda a situação e a gente ganha peso, né? E esse sobrepeso pode virar uma obesidade, então a gente tem que se cuidar. Para a gente entender um pouquinho mais desse assunto, a gente vai falar com uma especialista, que é a médica endocrinologista, a doutora Gisele Escuro. Boa tarde, doutora, obrigada pela sua participação. Boa tarde, Carol, tudo bem? Muito obrigada pela oportunidade. Fico muito feliz em dividir um pouquinho dos meus conhecimentos com vocês e poder esclarecer algumas dúvidas. Ai, com certeza, gente, uma consulta aí para todo mundo já, olha que bacana, né? Trazer informação aí de qualidade para vocês. Olha, doutora, a obesidade é uma doença que ela vem sendo controlada no Brasil ou não? Eu digo assim, que não é a palavra, eu acho que não vem sendo controlada. Eu acho que ela vem sendo mais diagnosticada, porque antes as pessoas achavam que o obeso era apenas aquele que tinha uma maior ingesta calórica, não fazia atividade física e não era considerado uma doença. E ultimamente vem sendo mais encarado, e é uma doença, né? É uma doença crônica. Então, eu acho que ela vem sendo mais diagnosticada. E como você falou, pelo IBGE, esse ano de 2020, metade da população está acima do peso, então, pelos dados, né? Então, tem que ser realmente tratada essa doença e entendida. Tá, e a obesidade, essa doença, ela é mais comum entre homens ou mulheres? Ela é mais comum nos homens do que nas mulheres. E tem aumentado a porcentagem entre os homens, né? Antigamente era 18,5% dos homens estavam obesos, isso pulou para 50%. E as mulheres eram um pouquinho ainda acima dos homens, só que agora está um pouco abaixo, está uns 45% entre as mulheres. Nossa, que interessante esses dados, né? Porque assim, a gente pensa, a mulher tem menos músculo, né? Tem menos massa magra, geralmente tem mais gordura e de repente é mais fácil aí de acumular, né? Mas o que você acha aí, como você atende vários pacientes e tá nesse meio, né? Faz muito tempo e tem uma boa bagagem. O que você acha que se deve isso? Assim, os homens são mais relaxados para se cuidar? Seria isso? As mulheres se cuidam mais? O que você acha que esse fenômeno tem aumentado entre os homens? Por quê? Eu acho que, assim, no geral, hoje em dia a vida é muito corrida. E é muito mais fácil você se alimentar com fast food do que ter uma dieta saudável. E os homens eles acabam, é 8 ou 80 pelo que a gente vê aqui nos atendimentos. Ou eles são muito focados e eles emagrecem muito, porque eles têm muito mais massa muscular, igual você falou, né? Ou eles são mais desleixados e não se importam. Eu acho que as mulheres se preocupam um pouco mais com o físico, com a estética, e aí acaba ficando um pouquinho, a porcentagem um pouco mais aumentada aí dos homens. Entendi. É uma doença crônica, né? Como você colocou, né, doutora? Mas ela é hereditária? A obesidade? Sim, ela é hereditária, são múltiplos genes. Mas ainda a gente não tem nenhum exame preciso, não conseguiu diagnosticar certinho esses múltiplos genes. Se eles vão expressar ou não, porque às vezes você tem um pai e a mãe que são obesos e o filho
pode ter esse gene, mas ele não se expressa, ele vai ficar máximo aí no sobrepeso. E tem a obesidade, tem as doenças monogênicas, que a gente chama. Então, é apenas um gene, aí envolve nos hormônios da obesidade, são casos mais graves, mais severos, desde criança, é bem mais difícil o tratamento. A gente vê, você falou de criança, né, doutora? É engraçado, porque a gente vê, pelo menos eu tenho amigas e a gente tem hoje é comum isso, né? As mães voltarem assim, até da pediatra, tudo, e falar assim, tá um pouquinho acima do peso, tem que melhorar esses hábitos, tem que dar uma baixadinha, né? Você não pode ter um problema lá na frente. E, na verdade, isso é correto, doutora? Assim, os hábitos, eles são formados e os pais têm que seguir isso para que não seja uma criança que coma qualquer coisa, enfim, os hábitos são formados mesmo aí no comecinho, e a importância dessa alimentação saudável tem que ser passada pelos pais? Então, se você pegar as crianças entre 5 e 9 anos, 1 em cada 3 está acima do peso. Eu acho super importante isso que você falou, porque os filhos se espelham nos pais, e os pais estão acima do peso. Então, não adianta o pai chegar lá no consultório e culpar o filho. Nossa, meu filho toma muito refrigerante, muita coca, olha só. Mas a criança não vai lá e compra, ela vê o pai. Então, não adianta o pai querer dar um suco natural para a criança e ele tomar um refrigerante. Então, os filhos se espelham nos pais. E o pediatra tem um papel muito importante nisso, colocando as crianças, quando vai nas consultas de rotina, nas curvas de crescimento e já diagnosticando precocemente. É o que você falou das amigas aí que falam dos filhos. E o papel dos pais assim, tem que controlar. Muitas vezes o pai fala, ai, coitadinho, né? Ai, deixa ele comer. E vai deixando. E depois a criança fica frustrada, fica acima do peso, desenvolve puberdade precoce, pede crescimento. Então, acho super importante essas visitas no pediatra e a atenção dos pais e a atenção de mudança de estilo de vida dos pais também, né? Tem pai que coloca o filho em um monte de esporte e ele é sedentário. Aí vai chegar uma hora que a criança vai interrogar, mas por que eu tenho que fazer tudo isso se meu pai e minha mãe não fazem nada? Então, eu acho super importante. Ai, olha só que interessante, né? Ó a responsabilidade, né? Eu falo que os filhos transformam os pais e transformam mesmo, né? Porque ou a gente muda por eles, já que não mudou pela gente, né, doutora? Aí tem que ir aí a gente tem que ter essa autorresponsabilidade aí também, né? Doutora, o que a obesidade causa no nosso organismo? Bom, a obesidade, essas células de gordura aí em excesso, libera uma substância que se chama citocinas, várias, aliás, né? Tem um mecanismo bem complexo. E vai desencadeando no corpo inteiro problemas, né? Vai desencadeando as outras doenças. Então, o aumento de peso pode aumentar a pressão, pode dar problema de colesterol, pode sobrecarregar as articulações, as osteoartrites, desencadear asma, diabetes, a síndrome da apneia do sono e até doenças neurológicas, está relacionado também com Alzheimer e a tumores, né? Porque tudo aumenta, então tem uma liberação aí de muitos hormônios. Então, o obeso, a gente costuma falar no meio, né? Na endocrinologia, é um ser inflamado. É uma pessoa que está constantemente inflamada. Então tem que tomar cuidado, né, doutora? Para trazer mais informações para a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já com mais informações sobre obesidade. A gente já vai entrar aí na parte da prevenção, né? Quando o sobrepeso pode se tornar um problema, né? Quando sai aí do freio, né? Os trilhos correm aí, a gente tem que falar, opa, sinal de alerta, né? Sinal vermelho. Mas antes, eu tenho um recado especial para você, vamos conferir. Nada melhor que sorrir com confiança. A Oral Sim é a clínica número 1 de implantes. Com tecnologia e produtos ultramodernos e super estéticos, o implante dentário devolve a mastigação plena e a segurança de sorrir com dentes fixos. Você vai encontrar excelência e humanização no atendimento e ainda condições acessíveis para você sorrir.
Quer saber mais? Ligue para 3408-3090, 3408-3090 ou 98929-1090. Carinho e respeito com seu sorriso? Oral Sim. Saúde em Pauta está de volta, estamos falando sobre obesidade com a doutora Gisele Escuro. E a gente está falando o que a obesidade causa no organismo. Agora, como a gente está numa época ainda, e infelizmente, de Covid-19, e muito se falou aí que a obesidade seria um fator agravante de quem contraísse aí a doença, eu gostaria de tirar essa dúvida com você, doutora. É verdade que a obesidade ela pode causar complicações para quem contrair a Covid-19? Então, tem muita relação, porque o obeso, como eu estava dizendo, é um paciente inflamado. Então, é como se fosse uma pessoa com a imunidade baixa. Então, o vírus consegue infectar mais. Ele acha caminhos melhores para essa proliferação. E é uma doença nova. Tudo bem que nós estamos aí desde, né, no Brasil, meio fevereiro, março, né, estudos, e foi descoberto da coagulação. O obeso também tem uma predisposição a uma maior coagulação. Então, ele é um paciente realmente de risco. E porque o obeso também nunca vem sozinho, vem associado à hipertensão, à diabetes, às outras comorbidades. Então, é um paciente de risco mesmo. É uma doença crônica, né, doutora? E quais os tipos de tratamento para a obesidade disponíveis hoje? Então, é dividido entre tratamentos medicamentosos e tratamento cirúrgico. Dos medicamentosos, são poucas as classes que realmente, esse remédio é para obesidade. Mas existem outros medicamentos que a gente trata, por exemplo, a ansiedade, que está muito colada, né, com as causas da obesidade. Falando assim, do cirúrgico, também tem várias técnicas cirúrgicas, não é uma só, e precisa ver o perfil do paciente. Então, tem que ser um tratamento personalizado, cada um é de um jeito. Não adianta uma pessoa que nunca se tratou fazer uma cirurgia de redução de estômago. Então, tem que tratar a causa. E lembrando que o tratamento de obesidade, ele tem que ser multiprofissional. Não basta só, então tem que ter um nutricionista, tem que ter psicólogo, educador físico, o endócrino e até um psiquiatra para poder ajudar. Doutora, e quando a gente fala sobre obesidade infantil, qual a conduta? Da obesidade infantil, é o que a gente tinha comentado, os pais ficarem atentos, é o primordial, levar no pediatra, quando o pediatra falar, tá fora da curva, precisa controlar, seguir as orientações e mudar os hábitos dentro de casa, porque a obesidade infantil não tem medicação, não pode dar remédio para criança. Então, é mais fatorial, é mais o meio externo, mais o relacionamento dentro de casa e o relacionamento com a comida. Para a criança aprender desde pequeno que é para comer, para se saciar, não para comer porque está eufórico, né? Porque a criança também fica ansiosa. É até interessante falar agora que com o Covid as crianças ficaram trancadas dentro de casa. E muitas mães procuram que a criança não para de comer. A criança não se sacia, então fica correndo. Acabou de almoçar, meia hora depois já quer alguma coisa, já quer uma fruta, quer uma bolacha. E nessa, se os pais não se atentarem, tiverem uma oferta de alimentação só calórica, só as coisas erradas, a criança engorda. Muitas crianças engordaram nessa quarentena. Todo mundo, né, doutor? Quem não engordou precisa ser estudado, eu falo. Complicado, viu? Olha.
Viu, doutora? Mas e o sobrepeso? Olha, quando que o sobrepeso, ele pode se tornar... porque assim, sobrepeso assim, ai, tô 5 quilos acima, tô 4 quilos, ai, não consigo perder. Aquela coisa, né, que a gente ouve bastante. Não consigo perder, mas o problema é se vai deixando. Quando o sobrepeso se torna um fator de risco? Sério, aí, digamos assim que o sobrepeso já é um fator de risco, porque é um pezinho lá na obesidade, né? O problema é que as pessoas não notam esse ganho de peso e elas procuram ajuda quando estão 10 quilos acima do peso, que é quando as roupas já não fecham direito. Então, eu acho que tem que se atentar aí a esses 2, 3, 4 quilos a mais. Pessoal que férias é que aguarda, mas ganha 3, 4 quilos, aí não perde, vai somando esse peso, aí vira, né, obeso. Doutora, quando aqueles quilinhos a mais que a gente vai deixando, tá um pouquinho aqui, um pouquinho ali, não consigo perder esses quilinhos, vou deixando, né? Quando esse sobrepeso, teoricamente que é pouquinho, né, se torna realmente um problema para a saúde? Então, o sobrepeso já é um fator de risco para a obesidade, porque você está quase lá, né? Um pouquinho de quilo a mais, igual você falou, você já vira obeso. Então, é importante dizer que as pessoas só notam esse ganho de peso, procuram um consultório, procuram ajuda, antes de fazer todas as dietas que vê pela internet, né? Que o vizinho fez, o amigo fez. Toma a fórmula, toma o chá, seca a barriga, o chá, né, milagroso. Eles procuram um consultório 10 quilos a mais. Então, é assim, é fato. Então, esse sobrepeso, o que é? A pessoa vai deixando, né? Esses 2, 3 quilos vão somando e quando vê, já está incontrolável. São as pessoas que viajam, que ganham 3, 4 quilos, não perde. Então, assim, tem que ficar sempre atento para não ganhar esses quilinhos, porque é aí que é o caminho, né? O passo para a obesidade, que é mais difícil voltar. Para ganhar é muito, muito rápido e para perder é muito lento. Essas dietas, esses chás emagrecedores, enfim, sopão, lembra? Tinha uma época que era do sopão, zero carb, enfim, essas estratégias aí de emagrecimento rápido, é legal ou não? Porque tem o efeito sanfona também. Qual que é a sua opinião sobre isso, doutora? Então, foi feito estudos, até recente teve o último congresso internacional, que foi online, né, que a gente não pode mais participar. Foi feito um experimento com vários tipos de dieta. Então, não tem uma dieta que é superior à outra para perda de peso. Os chás, o que acontece? A pessoa toma bastante líquido, consequentemente come menos e emagrece e volta ao estilo de vida de antes. Então, ela reganha, o que você falou, efeito sanfona. Então, tudo que é feito radical e depois a pessoa retoma o que ela fez antes, não funciona. Cada paciente se adequa melhor a uma dieta. Desde que ela seja feita com acompanhamento de uma nutricionista ou do endócrino e tenha uma continuidade, você vai ter sucesso. Senão, é mais uma pro rol das dietas. E como assim, pra gente fechar nosso bate-papo de hoje, como manter o peso ideal? Eu sei que parece uma pergunta tão clichê, né? Mas, enfim, como a gente mantém esse peso ideal, principalmente aí no meio desse monte de ansiedade, dessa pandemia, e volta, não volta a aula, enfim, como a gente consegue manter o peso ideal, principalmente nessa época, doutora? Então, Carol, isso é o que tem sido mais discutido nos congressos. Não é nem a perda de peso, sim, mas assim, a manutenção é muito difícil. Então, tem sido feito estudos para ver como fazer isso. Então, para falar que uma pessoa realmente perdeu o peso, ela tem que manter-se 2 anos nesse mesmo peso, para começar. E o que é orientado é manter-se numa dieta regrada, que é o que muitos pacientes falam, nossa, mas eu vou ter que comer salada, isso, aquilo.
o resto da minha vida, sim, vai ter que manter uma dieta hipocalórica, a atividade física para ajudar nessa queima, né? Que é uma questão de gastos, né? O que entra tem que sair, de entrar mais, né? E queimar menos. E o que tem sido bem orientado é o paciente se pesar semanalmente, porque tem muita gente que foge da balança, né? A maioria das pessoas foge da balança. E o porquê de se pesar semanalmente é assim, você vê, olha, eu subi 1 quilo, então vou me atentar para ser esse 1 quilo, porque senão é de 1 quilo e 1 quilo vai ganhando progressivo e a pessoa não percebe. E com essa ansiedade que a gente vive todos os dias, é mais fácil ainda, né? Mais fácil a gente não se atentar a nada, a comer correndo, a nem processar o que está comendo. Então, é assim, se atentar a bons hábitos alimentares, fazer uma atividade física. Não vai ser a atividade física que vai fazer perder peso, porque às vezes a pessoa faz muita atividade física e come para compensar, então não adianta. É mais para equilibrar, para melhorar a massa magra, acelerar o metabolismo e ter essa manutenção do peso. Ai, legal, doutora. Obrigada pelas dicas aí, muito valiosas para todo mundo que tá... É trabalho de formiguinha, né, doutora? Tem que todo dia, a gente tem que se cuidar e tem que vigiar, como você disse, né? Ah, engordei 1 quilinho. Segura a mão já, porque para não ter que ficar mais difícil lá na frente, né? Obrigada, viu? Obrigada pela sua participação. Obrigada. Eu falo para os pacientes que para tratar a obesidade a gente tem que ter organização, disciplina. É o segredo aí da vida, né? A gente se cuidar com disciplina. Muito obrigada mais uma vez. A doutora tá deixando... Quer deixar seus contatos, doutora? Eu vou deixar aí abaixo. Tá, a gente já tá colocando aí na tela para vocês. Então agradeço mais uma vez, tá? Obrigada pela sua presença. Lembrando que a gente tá no mês de outubro e coincidentemente ou não, eu acho que foi proposital, você está de rosa. Então vamos lembrar aí do mês da consciência, o mês de conscientização do Outubro Rosa. É uma cor que eu gosto bastante, né? E nós estamos no Outubro Rosa. Tem que se cuidar, então, né? Tem que se cuidar, com certeza. Para lembrar que a gente tem que se cuidar e as mulheres aí, principalmente por causa do câncer de mama, que a incidência é maior nas mulheres, né? Obrigada mais uma vez, doutora. Muito obrigada, é um prazer. E você que está acompanhando a gente aqui no Saúde em Pauta, agradeço também a sua participação. A gente sempre está trazendo conteúdo com qualidade para você. Perdeu o programa na terça-feira ao meio-dia? Tem também na quinta e no sábado ao meio-dia e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Até a próxima! Saúde em Pauta. Oferecimento. Clínica Slim, especializada em tratamento capilar, trazendo de volta a sua autoestima.